Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de tarô. Para quem não me conhece, meu nome é Maiara, eu sou astróloga e taróloga e eu tô muito animada para fazer esse vídeo aqui, porque ele é o último da série, gente. Chegamos ao final dos arcanos maiores no amor e nos relacionamentos amorosos. E não se preocupe, a gente vai conversar sobre os arcanos menores também, a linguagem deles no amor, no templo de Afrodite. Não se preocupem, mas hoje a gente vai falar sobre o Sol, essa carta aqui que em essência é muito positiva, é muito gostoso até de falar sobre ela, de tão positiva que é. Mas, antes de mais nada, tem um aviso que eu sempre deixava nos primeiros vídeos lá atrás e eu acabei deixando um pouquinho de lado. E eu tô vendo a necessidade de falar de novo. Gente, aqui nos vídeos dos arcanos maiores no amor, eu tento trazer o maior número de possibilidades possível, né? O que geralmente acontece, o que é ex, está conhecendo, tem um relacionamento sério, mas não é uma receita de bolo. Aqui a gente tenta trazer o mais claro possível, de maneira mais prática, e se você prestar bem atenção em cada arcano, em cada casa, sem ignorar nenhuma das casas, você tem tudo para fazer uma leitura bem legal da outra pessoa que você quer saber, para os seus consulentes, se surgir alguma dúvida, né? Eu acredito que traz sim uma clareza bem legal, mas é necessário que a gente tenha muita parcimônia na hora de ver o jogo como um todo, né? Eu fiz o vídeo do eremita e dias depois aconteceu de aparecer justamente o eremita nas intenções de um cara, né, que a consulente queria saber, e nos sentimentos veio o diabo. E na mesma hora me veio essa sensação, será que num caso desse, onde as intenções e os sentimentos parecem ser tão divergentes, será que as pessoas estão conseguindo compreender? Eu percebo que às vezes as pessoas perguntam assim, saiu tal carta e tal carta, o que significa? Mas não leva em consideração qual é o tipo de relacionamento, o que saiu nas outras casas. Uma casa sozinha não vai responder. Não é à toa que a gente utiliza o templo de Afrodite justamente para catalogar, digamos assim, o que é o que ali no meio daquele relacionamento? O que é intenção? O que é sentimento? O que realmente vai acontecer? Só que tudo trabalha em conjunto. Então, essa carta aqui é muito positiva, mas assim como o carro, a gente precisa ter um certo cuidado na hora de falar sobre ela. Pelo amor de Deus, se ela sair numa leitura, toma cuidado para não fingir que as outras cartas não estão ali. Isso aqui pode sair nas intenções de alguém, mas nos sentimentos a gente pode ter uma torre. Isso aqui pode sair nos sentimentos de alguém, mas nas intenções a gente pode ter uma torre, né? Então, o jogo por completo. Às vezes as pessoas falam assim, Maiara, mas esse jogo aqui não faz nenhum sentido. Como se os seres humanos fizessem sentido, né? E quando a gente vai começando a ter mais familiaridade com o templo de Afrodite, a gente vai vendo que ele não só é muito completo, como se a gente olha com carinho para todas as casas em conjunto, sem ignorar nenhuma delas, ele é muito certeiro, gente, muito. Então, eu vou falar sobre o quanto essa carta aqui é positiva, mas tome cuidado para não achar que só porque ela saiu numa leitura já tá tudo 100% maravilhoso, tá bem? Se ela sair nas intenções, é muito bom. As intenções aqui no Sol realmente são bem interessantes, mas a gente precisa ver o jogo como um todo, né? Às vezes o Sol tá nas intenções de alguém, mas tem uma torre no futuro. O que a gente conversou sobre a torre lá no futuro? Se você não lembra, dá uma olhada lá no vídeo de novo, hein? Tem que fazer a ligação das duas coisas, tem que montar esse quebra-cabeça, tá bem? Então, vamos lá. Sempre a gente utiliza o templo de Afrodite. Se você não conhece essa tiragem, se você não sabe muito bem como ela é feita, tem vídeo aqui, tem uma aula na parte de vídeos ao vivo, onde a gente fala sobre o templo de Afrodite, dá uma olhadinha lá. Eu utilizo esse método porque ele ele faz uma comparação entre as duas pessoas, a gente sabe quem é o consulente, quem é a outra pessoa no meio da situação, ou a gente sabe quem é a gente e quem é o outro dentro do relacionamento, ou do possível relacionamento, né? Mas existem outros métodos de tiragem de amor também, que são muito completos, que falam também sobre outros pontos, que focam mais em relacionamentos de ex, outros focam mais em parte de relacionamento quando tá conhecendo. Inclusive, eu vou trazer esses outros métodos no curso, que é especializado em arcanos maiores e menores no amor e nos relacionamentos amorosos.
Mas o templo de Afrodite, ele faz a comparação entre essas duas pessoas, mostrando na primeira casa de cada coluna quais são as intenções de um com o outro, na segunda casa de cada coluna quais são os sentimentos de um pelo outro, e na terceira casa qual é o interesse, né, o sexual, o físico e os impulsos de uma pessoa com a outra. Ao centro, na sétima casa, nós vemos o futuro. Então, tendo consciência de que o Sol não responde nada sozinho, né? A gente vai falar sobre o quanto essa carta é positiva, mas tenha cuidado ao inserir a interpretação dele no contexto da tiragem, tá bem? Então, vamos lá. Se o Sol sai nas intenções de uma pessoa com a outra e as pessoas estão se conhecendo, gente, o Sol é alguém que está muito animado com essa outra pessoa, está assim na expectativa. Como se trata ainda de uma coisa que está muito no comecinho, pelo menos até então o que a pessoa está percebendo está deixando ela animada. Então é quando você conhece alguém que tem muito a ver com o que você gosta, que você se sente confiante o bastante para ser claro com essa pessoa. O Sol é o total contrário da Lua. Enquanto na Lua a gente vê que ela tá na frente do Sol, né? Inclusive ela tá aqui bem no topo do baralho. Tá vendo que a Lua tá tampando o Sol aqui, ó? Ela tampa a clareza. Se você voltar lá no vídeo da Lua, você vai ver que a gente conversou sobre ela ter certos receios. Ela mostra, né, que a pessoa tem certos receios, que a pessoa não é muito clara. Aqui no Sol é o total contrário. Nada está tampando esse Sol, tá vendo? Tem até a nudez da criança aqui que fala justamente sobre isso, não só sobre essa inocência da criança, né, dessa liberdade de ser, que mostra alguém que está muito autoconfiante, diga-se de passagem, pelo menos naquele momento, né? Vai depender da carta de futuro, se a pessoa continua nessa confiança toda. Mas é uma pessoa que está clara, de peito aberto aqui, ó. A criança tá até com os bracinhos abertos, que é bem essa coisa do eu estou de peito aberto, eu quero ver qual que é a dessa pessoa, estou animada com essa pessoa, acho que eu tenho sim tudo que é necessário para que esse relacionamento funcione ou para que a gente consiga pelo menos se entender. Eu acho que eu sou o tipo dessa pessoa. Lembrando, gente, que o Sol ele tem essa vibe, né? Não só de autoconfiança, como em alguns casos, a depender de como vem a leitura, até de se achar um pouquinho, né? Cara, eu tenho certeza que fulano ou fulana vai gostar de mim. Então, eu não tenho medo de esconder nada. O Sol mostra alguém que, por mais que tenha passado poucas e boas aí, racionalmente falando, essa pessoa já tá muito limpa, sabe? Coisas que ficaram de lá de trás, entendeu? Ela já tá muito livre. A liberdade aqui também, representada nessa criança de braços abertos, aqui no cavalo, né? Que é realmente essa coisa do galopar, conseguir novas velocidades, conseguir ir para frente, né? Tá indo para frente. Enfim. Então tem muita liberdade, muita percepção de que eu posso ir lá e fazer e acontecer. Tem muita autoconfiança, pelo menos racionalmente falando, tá? Então, a pessoa que está conhecendo a outra está animada sim, sabe? Se você quer saber se a pessoa tem a vontade de se conectar mais com você, vontade não, né? Se ela tem a intenção de se conectar mais com você, um sim redondo no Sol, tá? Vale olhar o jogo como um todo, mas o Sol mostra que nas intenções a pessoa não só percebe que quer se conectar a você, como ela entende que ela tem essa possibilidade, que ela tem o que é necessário para que você a queira também, né? Então, mesmo que esteja com 5 de espadas, né? Se conheceram faz pouco tempo, teve algum desentendimento, o 5 de espadas sempre mostra que teve alguma coisa ali que os dois não se entenderam em alguma coisa, se desencontraram de alguma maneira, mas mesmo assim o Sol mostra otimismo de se conectar mais a você aí, se saiu para outra pessoa, né? Então essa pessoa tem a intenção de se conectar. Se já está ficando, tem a intenção de se relacionar, tá, gente? Ah, Mayara, mas veio um 10 de espadas. Os 10 de espadas, às vezes, é até a pessoa que começou a perceber faz pouco tempo que ela consegue, sim, ter algo com você. Sol. Porque, às vezes, gente, uma coisa que as pessoas, eu acho que elas não levam muito em consideração, pelo menos na minha percepção, na minha bolha, tá bem, gente? As pessoas ficam muito assim, mas eu quero saber se a pessoa quer ficar comigo, se ela quer namoro, se ela quer... Mas elas não veem, às vezes, as limitações do outro, sabe? E aqui a gente vê que o outro não tem limitações, pelo menos não igual na Lua, né? Aquelas coisas de medo, de relacionamento, nada disso, tá? As intenções, a princípio, pelo menos na época ali, né, que foi feita a tiragem, é sim de se relacionar, de se aproximar mais, de se tá se conhecendo, começa a ficar com mais frequência. Se tá ficando com frequência, pede namoro. Se tá namorando, pensa em crescer com a outra pessoa.
pensa sim em ir para um patamar mais alto. Já até respondi, né? Quando tem relacionamento sério, existe muito otimismo com essa relação. Eu enxergo que eu posso crescer com essa pessoa, que faz sentido a gente estar junto. Eu olho um futuro, eu vejo um futuro com essa pessoa, tá bem, gente? Mais uma vez, parcimônia. A gente precisa olhar a carta de futuro. A gente precisa olhar se a outra pessoa tá nessa vibe aqui também, tá bom? Para que o negócio flua melhor. Mas as intenções são de que flua sim. A gente tá casado, Mayara, faz 50 anos. Não importa, a pessoa ainda planeja coisas com você. Por mais que o arcano menor mostre que talvez houve um embate, o sol, ele não é igual ao imperador, de tipo assim, é do meu jeito e pronto, acabou. Mas ele tem uma questão do ego também. Então, vamos supor, às vezes teve algum desentendimento. Sei lá, já é um casal de muito tempo, a pessoa aqui do sol quer mudar pra praia, sei lá. Teve um desentendimento porque a outra pessoa não quer, vamos supor, tá? A pessoa ainda sonha que ela quer ir. Existe um certo ego no sol também que a gente não pode deixar de falar, mas o ego aqui já é um pouquinho mais saudável do que no imperador, bem mais saudável, na verdade. Eu coloco a minha vontade, sim, num lugar notável, mas eu também não apago a do outro, até porque eu tô otimista que o outro vai querer fazer a mesma coisa que eu, né, Sol? Então tem planos, tem crescimento, tem vontade de crescer. Mayara, e se o Sol vier com um arcano menor positivo? Aí, gente, é só alegria. Sol com cavaleiro de copas, eu quero me jogar. Você tá conhecendo a pessoa, conheceu esses dias, Sol com cavaleiro de copas, eu quero me jogar nisso aqui, eu tô feliz com essa pessoa, tô feliz de conhecer essa pessoa, quero conhecer mais, sabe? Existe otimismo aqui no Sol, tá bem, gente? E como eu já pontuei, sendo um relacionamento ou não, conheceu ontem, não interessa. Aqui a gente vê uma pessoa livre de passado. Então, quando é ex, a gente precisa pontuar uma coisinha aqui. Se tem dois casos, é tipo o carro aqui, tá? Se foi o fulano que terminou com você e vem o sol, principalmente se vier um arcano menor complicadinho, a pessoa tem a intenção de continuar vivendo lá, ela tá bem, ela tá autoconfiante com essa nova fase, tá bem? Mas ela não quer briga também não, ela quer ficar bem com você. Tá voltada mais para ela, tem a questão do ego, né, gente? A gente não pode esquecer isso. Agora, se o término não foi porque a pessoa quis ir embora, às vezes aconteceu alguma coisa lá atrás, o término não foi porque vocês queriam, enfim, aí sim, o sol ele quer se reconectar. Mayara, foi a pessoa que terminou, mas ela veio atrás. Aí também, tá? Aí o sol também mostra alguém que quer voltar atrás, mas que perdoou o passado, que não tá levando em consideração o passado. Às vezes, um sentimento ainda tem um sentimento meio esquisito, né? Vamos lá, veio de torre, é ex. Ainda tem uma mágoa esquisita, mas aí, racionalmente falando, a pessoa fala, sentimento é autônomo, tá, gente? Às vezes a gente tá triste com alguma coisa, não tem muito o que fazer, é só ir curando, mas é aquela pessoa que não quer levar isso em consideração, tá? Vai depender da carta de futuro, se ela continua mantendo isso daqui, se ela consegue ter esse otimismo ainda, se ela consegue refazer as coisas com você, tá bem? Mas isso, em caso de ex, é só se a pessoa veio atrás de você ou se foi alguma coisa do meio externo que fez vocês se afastarem. Se foi a pessoa que terminou, começou a viver a vida dela lá e tal, e tá vivendo bem e aparentemente não veio atrás nem nada, gente, o sol é legal a gente não florear muito nesse sentido, porque mostra alguém que está bem, né, que está otimista com as coisas. Então, se a pessoa não deu nenhum sinal de fumaça para você, né, vale entender que, né, para bom entendedor, um pingo é letra. Porque no sol, não é igual na lua, por exemplo, que tem aquele medo do passado, aquele receio todo. Se alguém vem de sol, você pode ter certeza, se a pessoa quisesse vir atrás de você, ela viria. Tá? No sol é bem aquela coisa, o racional tá leve, tá livre, a pessoa consegue conversar, a pessoa consegue se expressar. Então, se ela veio atrás, a mesma coisa, ela veio querendo ser sincera. Ela tem essa tendência a querer falar, lógico, se ela vai ser ou não, vale a pena perguntar especificamente sobre isso, caso seja o seu caso, sei lá. Mas a intenção dela é ser o mais clara possível com você, tá bem? Vem o arcano menor positivo junto? Melhor ainda, né? Principalmente no caso de se for ex, né? Se vem com sol e ouros, com sol e paus, é alguém que tá querendo realmente fazer as coisas darem certo dessa vez, tá? Se a pessoa veio atrás, tá bem, gente? Tô repetindo só pra ter certeza que ficou bem gravado.
Gente, e o Sol nos sentimentos? Lembra que eu falei que o Sol ele tem um ego forte, fortalecido, mas não é aquele ego ruim, é um ego bom, né? Um ego que dá um senso pra gente, que dá um senso de valor próprio, de autoestima, enfim. Então o Sol, os sentimentos dele são de animação, de otimismo, de vontade, de querer estar junto, de estar empolgado com você, sim. Mas o Sol ele sempre sente que precisa ser retribuído. Isso é uma coisa que a gente precisa muito colocar aqui na mesa, tá? Porque o Sol, ele tem essa coisa da confiança. A princípio, é alguém que está bem confiante. Só que é bem aquela coisa, eu já vi isso na prática, inclusive, quando a outra pessoa está muito fechada, inclusive, às vezes até em outra área, às vezes é o sexual que está fechado. Pode abalar um pouquinho esse sentimento aqui, tá? Em longo prazo, em médio prazo. A carta de futuro, às vezes, já vem mostrando isso, né? Tem alguns problemas, alguns contratempos, enfim. Mas o Sol, ele é sentimento mesmo, tá? Ah, eu conheci ontem, então é empolgação, animação, alegria, estar com você deixa essa pessoa bem, sabe? Maiara, é ex. Ainda assim, a pessoa se sente alegre com você, ela tem bons sentimentos com relação a você. Maiara, veio uma torre nas intenções. Então, às vezes, a pessoa não está querendo ainda se entender, racionalmente falando, mas sentimentalmente falando, tem sentimento ainda, sabe? Não tem como dizer que não tem. E às vezes, por sentir, vamos supor, no caso de ex, se você também não tá retribuindo e tudo mais, isso pode ser uma coisa que em médio prazo vai diminuindo esse sentimento aqui também. Mas aí cada caso é um caso, tá bem? Mas no geral aqui tem bons sentimentos com relação a você. Maiara, eu sacaneei a pessoa. Gente, isso aqui é alguém que perdoou já. Ai, pode vir um 5 de espadas. A pessoa pode ter medo ainda de você sacanear de novo. Mas não existe aquela mágoa. No Sol não tem espaço para mágoa, né? A criança aqui representa justamente isso, tá bem? Maiara, a gente tá junto. Isso aqui é amor. Ah, estamos juntos 1 milhão de anos. Amor, eu não tenho nem o que falar sobre isso aqui. É uma pessoa que não só ama, como admira o relacionamento que vocês têm, é uma coisa que dá empoderamento para essa pessoa. Só alegria, principalmente se vier com um arcano menor positivo, tá bem? Maiara veio com um arcano menor negativo. Às vezes a pessoa teve alguma treta com você, ou com alguém da sua família, ou tá triste com você por algum posicionamento seu. Pode acontecer N coisas, mas o Sol é amor, mesmo assim, tá, gente? É por isso que eu gosto de fazer esse método europeu. Quando eu fizer o vídeo sobre os arcanos menores, vocês vão entender o quanto é importante a gente definir o que a gente está querendo ver, qual método a gente quer tirar. Porque tem uma diferença bem grande. Aqui no método europeu, os arcanos menores eles são só para dedurar para a gente o que o consulente já sabe. É ali que você ganha o consulente, porque é ali que você vê que teve treta, que teve problema. Mas no arcano maior tem a resposta mais objetiva. Ama, não ama, gosta, não gosta, né? No Sol é sempre um gostar e quando já tem um relacionamento, já tem uma história aí, é amor isso aqui, tá bom? Maiara, e na parte sexual? Acho que eu falei todos os casos, né? Ah, gente, quando a gente está falando também de triângulo, vale lembrar desse lado do ego do Sol. A pessoa está sendo totalmente clara com você. Então a pessoa fala, que não é como se a pessoa mentisse, não tem nada disso. Então se a pessoa fala que ainda não é o momento de terminar, ela realmente não vai terminar. Se a pessoa falar, eu vou terminar por você, Sol, é porque ela vai terminar, pelo menos é a intenção dela, tá? Acho que eu falei todos os casos. E na parte sexual, gente, isso aqui é uma maravilha, porque não só a pessoa sente que tem todo o prazer com você, como sente que você dá todo o prazer para ela. Isso aqui é uma euforia, isso aqui é orgasmo, né? Não sei nem se pode falar essa palavra aqui abertamente, mas é um prazer completo, assim como o mundo também, né? O Sol mostra muito isso. Também aquela coisa de autoconfiança ali na hora, você passa essa autoconfiança para a pessoa, enfim. Maiara tem um arcano menor complicado no meio. Mais uma vez, né? Veio o Sol com 5 de espadas lá no sexual. Pode ser que na última vez que vocês se encontraram, a pessoa teve alguma falha. Às vezes você nem percebeu direito, mas teve alguma falha ali, alguma coisinha que não saiu conforme o script da pessoa. Mas o sexual está super fluido, tem atração. Se você quer saber se alguém é afim de você, nunca ficar, não tem atração sexual em mim, enfim, né? Tem, total, tá bem? O Sol é assim, redondo, não tem nem o que falar sobre isso aqui. Por isso que eu ainda fiz aquele alerta no começo, só pra gente não florear tanto o Sol, porque tem casos assim que é legal ir com calma. Mas, no geral, essa carta aqui é muito positiva, né? Tanto que, no futuro, gente, você tá conhecendo a pessoa,
no mínimo do mínimo, pra gente ser o mais pessimista possível, conheceu ontem, no mínimo do mínimo, vocês têm um relacionamento, mesmo que seja amistoso ainda a princípio, mesmo que ainda não evolua logo de cara, principalmente se vier um arcano lento, né, junto. Isso, assim, só para ser o mais pessimista possível, porque existem casos onde o Sol só mostra, assim, que tem uma aproximação maior, mas não quer dizer ainda que seja algo fixo, né? Mas tem aquela alegria. Significa que esse contato que você tem com essa pessoa vai trazer muitas alegrias. Se tiver um arcano complicado junto, pode ser que essas alegrias sejam misturadas com alguns episódios um pouquinho complicados, né? Mas essa é a vida. Agora, se tá ficando, a probabilidade, se já tá ficando com uma certa frequência, a probabilidade disso crescer é grande, tá? Mesmo assim, pra gente ser o mais pé no chão possível, pelo menos a conexão fica maior, tá? Vai aumentando a frequência de estarem juntos, enfim, a pessoa fala abertamente com você o que ela tá sentindo, o que ela tá querendo, só que vale lembrar, né, gente? O jogo é visto como um todo. Se tiver uma lua lá nas intenções, a pessoa vai ser aberta conforme ela conseguir, porque a lua tem essa dificuldade, né? Então, parcimônia nisso também, tá bom, gente? Juntar o jogo como um todo. Mas, no geral, tem evolução disso daí. Fica mais próximos. E, gente, quase sempre, principalmente quando tá com um arcano menor positivo, isso aqui vira namoro, tá? Assim, eu falo até por experiência própria mesmo, de ver por aí nos jogos, até é bem raro o Sol sair. Outra coisa, o Sol nas intenções é raríssimo. Acho que é justamente por isso. Porque geralmente quando as pessoas vêm fazer leitura com a gente, é porque elas estão confusas, porque o outro está confundindo, porque o outro não está sendo muito claro, né? Pode acontecer de vir o Sol nas intenções? Pode sim. Só tô dizendo que é raro porque geralmente vem a Lua, né? A gente vem perguntar pro tarô aquilo que tá deixando a gente confuso. Uma pessoa que vem de Sol geralmente não deixa a gente confuso, não. Nas intenções, tá, gente? Mas, assim, no futuro, muito aberto. Ah, Mayara, a gente já namora. Gente, a possibilidade aqui de crescer, de evoluir, de vocês concluírem alguma coisa juntos, conquistarem um sonho juntos, virar noivo se já tá pensando, casar se já tá nos planejamentos, se já tá tudo encaminhado para casar, vai dar tudo certo, sabe? Se tiver um arcano menor junto complicado, 8 de espadas, vamos supor, pode ser assim que dê um atraso, dê algum problema aí? Claro, né? Mas a gente vê soluções, os caminhos estão abertos aqui no Sol, tá bem? Então, gente, para resumir, o Sol é um arcano muito positivo. Ah, e se for ex, né? Gente, o Sol mostra pelo menos, no mínimo do mínimo, um caminho aberto para vocês se entenderem, caso vocês tenham assuntos mal resolvidos. Se já está encaminhando, a chance de voltar é muito grande, principalmente se as intenções dos dois forem essa, tá? Aí também é legal ver o jogo como um todo, né, gente? Mas basicamente é isso, o Sol no amor e nos relacionamentos amorosos. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre os arcanos menores também, né, no amor e nos relacionamentos amorosos. Eu agradeço a todos vocês que têm estado aqui comigo. Se esse vídeo saiu hoje, se essa série está terminando hoje aqui, está sendo concluída dos arcanos maiores no amor e nos relacionamentos amorosos, é graças a vocês que estão aí do outro lado, me dando essa força, mandando comentários. Gente, se você gosta do jeito que eu faço leituras também, eu quero falar para você sobre o meu curso de tarô na prática, que é bem essa vibe aqui, como eu tô falando com vocês, eu falo lá no curso. Eu tô com um feedback novo, só que eu esqueci de perguntar pra moça se eu posso compartilhar com vocês. Eu vou perguntar para ela se eu posso, porque foi um feedback muito fofinho, muito gracinha, e eu acho que é exatamente esse o objetivo, o que ela trouxe no áudio é exatamente o que eu pensei quando eu estava fazendo o curso. Esse curso ele é direcionado para pessoas que querem ter uma abordagem mais prática do tarô. Ele tem dicas que eu queria ter ouvido lá atrás, sabe? Que eu acho que faltou um pouquinho. Nos cursos que eu fiz, é claro que não quer dizer que nenhum curso vai fazer isso, é só porque eu senti falta disso lá atrás, e eu acredito que possa ajudar algumas pessoas. E agora, até esse comecinho de dezembro, o valor vai se manter, porque em meados de dezembro eu vou aumentar o valor. Eu vou anunciar aqui para vocês também tudo certinho. Vou deixar o link nos comentários. Eu agradeço demais a todo mundo que tem estado aqui comigo. Espero que você esteja animado, animada para os arcanos menores no amor e nos relacionamentos amorosos. E eu espero você no próximo vídeo, viu? Gratidão demais, que o divino te abençoe muito, muito, muito mesmo.